Boa noite, meus amigos. Hoje o nosso comentário vai girar em torno da questão que nenhum de nós busca viver em paz, né? E por incrível que pareça, todos nós buscamos viver em paz e muitas vezes nós fazemos tudo para não viver em paz. Recentemente nós estávamos conversando a respeito da questão de você não querer mudar os eventos, os acontecimentos, as pessoas da noite para o dia. Porque nós estávamos falando a respeito de política, que é um bom assunto para se falar andando no conjunto esportivo, né? E surgiu a questão da mudança de consciência. Como é que nós fazemos para mudar a consciência das pessoas, supondo que nós tivéssemos consciência, né? Muitas vezes nós também não temos nem consciência que nós não temos consciência, mas nós queremos que os outros mudem a consciência, porque nos achamos sabedores, enfim. Então, se falava da memória curta que nós temos, principalmente brasileiro, a respeito de em quem votei, em quem não votei, quem votei, o que está fazendo, se fez alguma coisa mal feita. Será que se eu não me lembro em quem eu vou ter consciência, vou não ter consciência e votar de novo na mesma pessoa? Enfim, nós estávamos falando a respeito dessas coisas e nós nos lembramos que não adianta, muitas vezes nós temos essa ansiedade, essa pressa de mudar as coisas da noite para o dia. Lembrando que a Terra já passou por diversas eras glaciais, segundo a ciência e segundo o estudo das camadas do gelo. E a última era glacial que nós passamos foi há cerca de 20 mil anos atrás. E parece que essa era glacial se repete de 100 a 100 mil anos. Mas há 20 mil anos atrás nós passamos uma era glacial que na realidade quase que o planeta, os seres vivos do planeta quase que se extinguiram por completo, resistindo obviamente alguns, do que redundou basicamente o que nós somos hoje, o que somos hoje devemos mais ou menos uns 10 mil anos atrás. Então, diante de milhares de anos, 10 mil anos atrás surgiu o Homo sapiens. Homo é homem, sapiens, sabe que sabe, ter consciência que sabe que existe, que é um ser que existe, é um ser vivente, é um ser que tem habilidades, que pode ter maiores habilidades dos que as têm. O Homo sapiens, há 10 mil anos atrás. Então eu estou querendo dizer que nós temos mais ou menos 10 mil anos. O homem chamado Homo sapiens, porque nós somos chamados na atualidade Homo sapiens sapiens, segundo as classificações da ciência. Então nós só temos 10 mil anos. E diante de milhões de anos atrás, há 10 mil anos atrás, nós surgimos como seres que sabem que sabem. Diante da imensidão da evolução do planeta, isso é um tempo muito curto. É uma coisa muito pequena
é quase um nada. Se em 10 mil anos nós conseguimos produzir o que nós produzimos, inclusive existe pesquisas, como disse anteriormente, nas camadas dos gelos, onde no Ártico, nos polos e tudo mais, que estudam as várias eras do gelo das quais passou a Terra e as possibilidades, o que redundou nas chamadas eras glaciais, por que elas se deram. E os cientistas, os estudiosos, estão fazendo uma pesquisa para analisar como isso ocorre, como não deve ocorrer e tudo mais. E diante desses fatos inenarráveis da ciência, né? Inenarráveis porque são grandiosos, mas narráveis porque são incontestáveis, estão aí cientificamente provados. Nós queremos mudar as consciências das pessoas da noite para o dia. Não vai aqui um apelo ao desânimo, mas vai aqui um apelo à não afobação, à não ansiedade de mudar as pessoas. Por isso, o tema Vive em Paz tem uma correlação muito grande com essa questão de você viver em paz sem ansiedade. Porque o que nós fizemos em 10 mil anos, basicamente, que nós temos de civilização robusta, vamos dizer assim, uma coisa robusta, concreta? O que nós fizemos? O que nós participamos? Nós muitas vezes olhamos aí os egípcios, praticamente há 3, 4 mil anos atrás, porque a civilização egípcia surgiu mais ou menos na época de Moisés, né? Um pouco antes. E nós temos aí Moisés 3 mil anos antes de Jesus, Jesus 2 mil anos até agora, nós temos 5 mil anos praticamente de Moisés ou do Antigo Egito até agora, mas a humanidade tinha 5 mil anos antes de Moisés, praticamente no seu sentido de saber que existe, de sapiens, né? E o que nós fizemos? Nós não temos consciência disso. Nós não temos consciência disso. Muitas vezes se nós falamos isso numa assembleia mais leiga, menos estudada, nós podemos estar falando aleatoriamente. As pessoas falam assim: o que ele está falando? O que está acontecendo? Se estabeleceu, segundo a Igreja Católica, que Deus criou Adão e Eva, mais ou menos, segundo os eclesiásticos da época, e isso estava constando na Bíblia, uns 4 mil anos atrás, inclusive, deram o dia, a hora e o momento que Deus criou a Terra. Veja, sem consciência que nós vivemos. As religiões muitas vezes nos falam: ó, é isso, foi criado tal hora, tal momento, tal dia. Então nós ficamos nos perguntando por que essa necessidade compulsiva de querer mudar as coisas da noite para o dia, porque muitas vezes nós não pesquisamos, nós não temos a noção do que acontece, do que aconteceu, o que o nosso corpo, como é que funciona o nosso corpo. Muitas vezes se encontra cadáveres congelados de 1300, de 1400, no ano 1300, 1400, se constata que eles têm uma estrutura assim, não muito diferente que a nossa, mas existem diferenças. De 400, 500 anos atrás, existem diferenças. Nosso corpo é mutante, nós estamos mudando.
E, obviamente, que a nossa casa, o nosso cérebro, enfim, nós, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento, as nossas atitudes, também estão mudando e elas estão tendo um progresso. Para muita gente parece que nós sempre fomos assim, do jeito que nós vivemos agora. O nosso corpo físico, com as nossas necessidades. Quem viveu um pouco mais, lembra-se que antigamente existia creme rinse. Quem nasceu hoje, quem lembra que existiu creme rinse? Veja como que as coisas ficam para trás. Quer dizer, alguns de nós lembramos, outras pessoas nem sabem o que é isso, o que existiu. Então eu estou dando um exemplo banal para que a gente perceba que nós não damos conta das coisas, das mudanças. E nós, em vez de admirar o belo, admirar o majestoso que está ocorrendo e tudo isso que está acontecendo conosco, com a sociedade, com os povos, com as nações, com o planeta, nós ficamos presos a coisas insignificantes, frutos da nossa ignorância, fruto da não consciência que nós temos a respeito dos processos da vida. Nós precisamos de algo para nos apegar, mas são coisas fictícias. Na época dos gregos, dos judeus antigos, dos antigos palestinos, nós fazíamos sacrifícios mesmo, que nos garantiriam uma paz. Hoje em dia, quem sacrifica um cabrito para ter paz? Para os deuses. São coisas que passaram. Ficam nas coisas da história. A gente lê os livros de história, mas nós não vemos com esse olho. Nós vemos com o olho assim. Veja só o que faziam. Ou nem pensamos isso. Sacrificavam cabritos, cordeiros, pombos. Então vejam, para se ter paz, para se ter garantia dos deuses, de Zeus, de Hera, de Afrodite, de Minerva. Na época dos palestinos existia Jeová, Judá, Jeová, que era o nome de Deus. Jeová era o nome de Deus. Deus tem um nome, a gente chama de Deus, mas Deus tem um nome. Segundo os antigos palestinos, chamava Jeová. Algumas religiões ainda hoje cultivam o nome de Jeová como sendo o nome de Deus. Vejam, existe muita falta de consciência. Nós vivemos soltos, sem garantia. Nós vivemos sem garantia. Essa garantia que nós achamos que temos, nós não temos. Porque a vida, ela não funciona em termos de como nós pensamos. A vida, ela funciona com base em leis, que muitas das quais nós desconhecemos. Então a vida, se nós ainda vivermos mais 20 mil anos no planeta, encarnados ou não, talvez a gente veja uma outra era glacial. Não sei. Estou fazendo uma suposição. Ou não.
Hoje em dia se fala do ano 2012. Muitas pessoas ficam preocupadas, mas as catástrofes do planeta sempre aconteceram e sempre estão acontecendo. Não são predições apocalípticas. Eu também não estou falando também contra o apocalipse, mas eu estou dizendo que a gente precisa pensar, porque muitas vezes nós pegamos o Apocalipse de João, o Apocalipse previsto por Nostradamus, nós ficamos presos nessas coisas e a gente vive fora da paz ou na paz. Somos profundamente desvinculados com as coisas da vida. Completamente desvinculados. Outro dia um rapaz de 20 anos me perguntou onde eram os rins. Fez cursinho. Onde era o rim? Onde é o rim? Ah, é aqui. Ah, e o fígado? Para que lado que é? Eu tenho um corpo físico, me sirvo dele, preciso cuidar dele. Se eu tenho uma dor no rim, devo saber onde é o rim? Ou vou me entregar para quem? Ah, o médico sabe, é problema dele. Não é problema dele. Eu tenho que ter consciência onde é o rim. 20 anos, tinha feito cursinho. Pode ter certeza que qualquer rapaz, qualquer moça, sabe todas as marcas de celular, de carro, de roupa, o que se usa, o que não usa. Gente, pasmem, isso é a mais brutal das inconsciências. Mais brutal das inconsciências. Eu não sei que há em mim. A gente sabe o que interessa onde há na gente. Vocês estão sabendo o que eu estou dizendo, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. As partes da reprodução, a gente sabe onde fica direitinho, porque nos interessa. Mas também, se não nos interessasse, a gente não saberia. Então eu não sei onde eu vivo, porque vivo onde estou. Que planeta que é esse? Onde nós estamos? Sabemos. E aí quando se fala política, a gente fala assim, o povo não tem consciência. Eu sempre digo, quando a gente fala o povo não tem consciência, é porque você sai fora do povo. Você é Luís XVI e talvez Maria Antonieta. O povo não tem consciência. E você, o que é? A não ser povo também. Inconsciente. Sem noção. Sem noção. A gente aprende coisas para fazer maquinalmente no nosso serviço, mas não sabe nada a respeito da vida. Se eu não sei nada a respeito da vida de fora e de dentro, eu não chego na paz. A paz é um estado de, não só de alma, mas é um estado de consciência. É um estado de consciência. E para que a gente procura a religião? Para ter paz, mas inconsciente, como zumbi. Zumbi. Nós não sabemos. Gente, que coisa interessante. Quando vocês forem num churrasco, não é para fazer crítica nem nada. Num churrasco onde tenha chopes e cerveja. Olhem um pouco com distância, faz uma certa distância e olhem nós bebendo e comendo. É o que nos supre, é o que nos basta. Só isso basta. Eu não estou falando que eu não como, que eu não tomo chopp, que eu não como churrasco. Não estou dizendo isso, mas estou falando, olhem com distância. Faz um olhar de cima para você ver nós comendo carne e chopp.
O povo não tem consciência. O povo é cruel. As pessoas são brutas. Nós somos o quê? Nós somos o quê? A gente começa a comer, não para. É um sentido que nós trazemos do passado. A questão da sobrevivência, do instinto, mas nós não temos consciência de nada. Eu não sei nem se eu tenho estômago ou não. A gente até diz assim, eu já ouvi uma pessoa dizer assim, a gente devia ser que nem a vaca, o boi, tem 2 estômagos. Para que você quer 2? Eu penso, para que você quer 2 estômagos, animal? Penso comigo, eu não digo, mas eu acho graça. Obviamente que eu não vou contradizer, eu acho graça, mas para que você... E a pessoa não brinca. E assim, você come, rumina, joga para um, joga para o outro. Estômago, 2 estômagos. Então, eu queria trazer para vocês hoje um modelo da mente. Assim, mas rapidinho, porque já falei bastante demais até do que eu ia falar. Sugerimos um modelo da mente. Seu funcionamento e atuação. Nós vivemos recebendo estímulos alimentares, churrasco e chope, sexuais, familiares, roupas da moda. Nós temos instintos básicos de maternidade. A mãe, quando é mãe, ela se realiza instintivamente, porque é uma coisa instintiva. E quando ela é avó, ela se realiza de novo, porque é um estímulo. É um estímulo. Não é algo pensado, é algo instintivo. Diante de um estímulo, nós passamos por um chamado, metaforicamente, armazém sensorial e filtros. A gente tem um estímulo e isso passa por um filtro nosso. Esse filtro nosso, esse sensorial nosso, esse nosso armazém, são as experiências que nós já tivemos durante milênios e agora, e na outra encarnação e na outra não. Então passa por aqui. Aqui vai filtrar o que fica, o que não fica, o que vai e o que não vai. E aí nós temos uma percepção consciente diante desse estímulo. Mas nós também temos, diante dessa percepção consciente, obviamente que nós vamos ter um comportamento. Nós temos memórias antigas, que são aquelas das quais eu me referi, que também diante do estímulo, nós temos aqui os estímulos, em vez de passar pelas memórias presentes do filtro sensorial, nós temos memórias antigas e nós vamos dar lá também um papel social inconsciente. Então, diante do mesmo estímulo, nós temos percepções que passam pela memória inconsciente, ou seja, tudo que nós fomos, que passamos durante todos esses milhares de anos, e depois nós temos um papel social inconsciente. Porque existem muitas coisas que estão nas nossas memórias antigas que a gente representa, faz, diz, se veste, porque não sabe por que mais faz. Mas faz. É uma coisa compulsiva, você faz. E tem outras coisas que é o papel social consciente que passa por a percepção consciente. Então, diante disso, nós vemos que eu não tenho consciência. Eu não tenho consciência mesmo. Essa consciência que nós temos aqui, ela é diminuta, ela é pequena. Porque diante de uma percepção consciente, eu posso perceber
ainda conforme o que passa pelo meu filtro. Vamos supor que aqui tem uma peneira de vários tipos de buraquinho. Cada um de nós tem um tipo de buraquinho na nossa peneira. Então passa pela nossa peneira, selecionando o que nós vamos ver, ouvir e poder ter um papel chamado papel consciente. Ainda passa pela nossa peneira. Está dando para entender? Mas tem outras coisas que passam pelas nossas peneiras antigas, memórias antigas, atávicas, e que caem lá no nosso papel inconsciente. Eu não estou aqui tirando o privilégio de ser mãe, de ser avó, de família, enfim. Mas nós temos papéis sociais inconscientes. Um dos papéis inconscientes nossos é mãe. Ser mãe é um papel inconsciente. Está gravado na mulher, ser mãe e pai. Está gravado na mulher. É um papel que ela representa, porque a gente acha que ser mãe é viver no paraíso. A gente tem algumas colocações assim. Mas isso não é uma coisa no sentido maravilhoso da palavra. É um papel inconsciente. As macacas, os macacos, os cachorros têm esse papel inconsciente. Ser mãe, produzir, criar. Ser pai, família, se proteger o bando. Antes se protegia o bando, hoje a gente projeta a família. É um papel inconsciente. Então a gente precisa, de certa forma, desmoronar um pouco, desmanchar algumas coisas, para que a gente possa reconstruir as coisas. É a minha esposa, é o meu marido, o papel inconsciente. É um papel cultural, está em nós, inconscientemente funciona assim. As coisas nem sempre foram assim. As coisas nem sempre foram assim. Não vejo. Tá. Essa é mais fácil de perceber. A gente percebe. Por que você também tem um papel social aqui? Como é que tua mente... Você tem um papel social aqui, porque aqui você tem valores, coisas que você viveu, que seu pai falou, que é preciso, que não é preciso, que você deve, a avó falou, tudo falou, e você tem um papel social depois daqui, supostamente consciente. Mas ele foi peneirado aqui, ele passou aqui. Sabe isso aqui? Vamos fazer uma suposição. Você pega um pano branco, simbolizando aqui um estímulo. Você joga aqui no teu armazém. Se no teu armazém sensorial tem muito vermelho, esse pano branco sai tingido de vermelho. Se você tem muito azul aqui, o seu pano branco sai tingido de azul. Dá para entender o que eu estou dizendo? Vai passando pela peneira. Então você vai ter um papel depois que você acha que é muito consciente, mas ainda ele é regido por aquilo que você aprendeu e viveu. Então, quando você chega numa postura de um Cristo, você não mais vive muitos papéis. Você vai tomando consciência e você vai desempenhando papéis não tão inconscientes e não tão presos a essa coloração que você tem interna. Você vai se tornando uma pessoa desprovida desses comportamentos estereotipados, desses
esses comportamentos pré-determinados. E repito, eu não sou, mas eu só estou dizendo, só estou falando. Não me julguem como sendo uma pessoa assim, já desprovida de papéis, que eu estou na risca certinho. Conforme a música toca, eu danço. Eu procuro não dançar, mas quando eu ver, eu estou dançando. Mas nós somos isso aqui. Eu não sei se ficou explícito esse esquema que eu fiz, mas foi a melhor maneira que eu achei de falar sobre o papel da mente. Então, nós não temos nem percepção física e nem percepção consciente. Quando vocês assistirem aqueles filmes que tem zumbi, na Sky tem um filme que chama Zumbilândia. Nós somos iguais. Nós somos zumbis. A gente só não tem... A característica do zumbi é aquele que ele já morreu, né? E ele não tem consciência e ele está andando, ele está querendo se alimentar, está fazendo... A concepção, para que caia a nossa ficha, nós somos zumbis. Nós somos zumbis. Nós não temos consciência. Então, diante de perguntas... quando vocês escutarem a outra vez essa indignação, as pessoas dizem assim, o povo não tem consciência, vocês vão lembrar da minha palestra. Porque vocês vão ver que o trubufu que está falando para você é o que tem menos consciência. A pessoa tem menos. Nós somos seres inconscientes. Isso não é para nos colocar para baixo. Justamente ao contrário, isso é para nos colocar para cima. Para a gente parar de desempenhar, parar de ter um script. E repetir as coisas aleatoriamente. Hoje em dia todo mundo fala, entendi. É uma frase que surgiu faz pouco tempo. Já escutaram, né? Obviamente, né? Escutaram ou não? Ou é gente de Marte aqui que está sentado? Escuta a palavra entendi várias vezes. É porque a gente repete muito o que o outro falou. Nós não temos... Eu só estou dando exemplos triviais para que a gente perceba que nós repetimos as coisas. Nós falamos as coisas inconscientemente, a gente repete. Então, meus amigos, com certeza já passou o tempo. Com certeza. Já passou também o tempo, agora entendi. Vejam, vocês... Eu queria deixar essa mensagem para vocês, para que vocês analisassem. Porque a gente quer ser feliz, e não adianta, isso nos traz paz, isso nos traz, né? Mas veja, que às vezes você pode estar com a vara de pescar aqui e não estar com a cabeça bem. Entendeu? Obviamente que um lago, uma natureza e as coisas nos trazem paz. Mas a paz é uma situação interna. Eu posso estar com a varinha pescando, mas a minha cabeça está num inferninho. Então, paz é coisa que se cultiva. Quando eu vou para um lago e eu tenho paz, nossa. E quando eu estou fora do lago, nossa, também estou bem. Agora, vejam vocês como é que nós andamos. A nossa busca é ter paz, toma passe para ter paz, cura dos filhos para ter paz, traz o marido para ter paz, o neto está doente para ter paz, a gente paz, né? A gente quer acertar a nossa família e depois a redondeza, né? Para ter paz, mas o buraco, como diz o ditado popular, é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Existe todo um contexto que a gente tem que buscar.
nós precisamos saber mais sobre nós mesmos, sobre a nossa natureza, sobre a natureza que nós vivemos, não só a natureza espiritual, mas a natureza material também, o nosso corpo físico, a natureza que vivemos. E aonde está o fígado? Se fizer um levantamento aqui, será que a gente sabe com certeza onde está o fígado? Será que a gente sabe com certeza quantos dentes nós temos? Que o ser humano tem? Obviamente que depois de uma idade a gente tem dentes e próteses, né? Não sabe mais quantos dentes tem, mas antigamente usava dentadura, mas hoje a gente já tem os implantes, né? Nós temos implantes. Mas quantos dentes tem o ser humano? Sim? Não sei quantos dentes nós temos. Acho que é 32, mas se alguém te perguntar e você levantar assim, nós temos 30, e se eu chego aqui e diz assim, nós temos 32 dentes quando o ser humano tem 32 dentes. Com certeza você fala em público. Então veja, o básico nós não sabemos, o básico nós precisamos saber, mas a gente quer o complexo. O simples não sabe, a gente quer o complexo. Meus amigos, fica aí a mensagem. Não é uma censura, é uma constatação para que a gente viva melhor e vá caindo as nossas fichas para que a gente possa então se dar conta do tanto que a gente busca felicidade, busca paz e se distancia dela. Obrigado pela atenção. Boa noite.